É importante a gente falar o seguinte. Vou já conversar com o nosso cientista político Davidson Cavalcante, e eu gosto sempre de enfatizar aqui o vasto currículo que tem o Davidson Cavalcante, que é um filósofo, é cientista social formado, cientista político, especialista, mestre na área, por isso ele está conosco aqui no Grupo Norte de Comunicação. E sobre o anúncio de Roberto Cidade, feito pela União Brasil, a gente deve conversar, inclusive, a respeito da presença do governador Wilson Lima nesse evento, né, de anúncio, para a gente entender como é que vai se desenrolar essa história daqui para frente. Porque, afinal de contas, o Wilson Lima ainda não falou nada a respeito disso. O Wilson Lima ainda não falou nada a respeito disso. Eu vou chamar Davidson Cavalcante para vir para cá conosco já, para que a gente fale sobre, né, essa cerimônia que anuncia agora. Meu mestre, muito boa noite para o senhor. Tudo bem? Tudo em paz. O Wilson confirmou que vai estar lá, afinal de contas é um evento do União Brasil, não é isso? Ele precisa estar, né? Como presidente do partido, como alguém que dirige a sigla no estado do Amazonas, ele obrigatoriamente é a presença mais aguardada, mais importante, por se tratar de uma eleição municipal. E como você bem introduziu de maneira brilhante, o apoio do Wilson Lima é muito aguardado, principalmente por Roberto Cidade, que é do seu partido. Figura nos bastidores como um dos políticos mais alinhados ao governador e é quem hoje mais precisa daquilo que o amazonino adorava fazer quando gostava de anunciar apoio a alguém, levantar o braço, né? Dizer, ó, tá aqui, transfiro para cá, esse é o cara e vamos para a campanha, vamos para o corpo a corpo. Apesar de que hoje o corpo a corpo também está nas redes sociais, né? Exato. Aliás, muito mais hoje nas redes sociais do que até mesmo nas ruas. Bom, a gente ainda vai conversar muito sobre isso, né? Afinal de contas, o Wilson tentou ali segurar por muito tempo, mas foi obrigado a apoiar o Roberto Cidade pelo próprio União Brasil, né? Veio da presidência nacional, não é isso? Perfeitamente. É uma coisa muito importante que você diz. Os partidos são que nem algumas empresas, tá? Você tem um chefe lá de cima, tem um chefe intermediário, tem alguém que pensa que é chefe, tem tudo isso. Mas no caso da União Brasil, que é um partido grande, é um partido enorme, e hoje, inclusive, tem cargos no governo federal, tem cargos no governo Lula, é um partido que tem muita atenção também das alianças, das conjecturas, que são aquelas articulações de palanque. No caso do Wilson Lima, vai ter a presença do presidente nacional, que foi recém-possado depois de uma briga, de uma baita briga de bastidores, que é o Antônio Rueda. É um cara muito, muito influente, é alguém economicamente muito forte e que vem a Manaus para justamente lançar Roberto Cidade como pré-candidato a prefeito do União Brasil. Por isso que o governador não tem para onde correr. Se ele foi sabonete até agora, desviando de todo mundo e dando perdido em todo mundo sobre isso, hoje, ou ele faz isso, ou ele fica mal também com o próprio partido. Afinal de contas, o Wilson Lima é o dirigente do partido no estado do Amazonas. Inclusive, fez mexidas aí, já avisando o cenário eleitoral. Fala-se nos bastidores que Coronel Menezes também deve participar desse lançamento. Tem saído mais do PL, se aproximado mais do União Brasil? Como é que é isso, David? Olha, eu posso até errar, porque eu já errei muito aqui no Grupo Norte de Comunicação, né? O Cleito sabe disso, mas... Eu nunca vi, mas tudo bem. Mas eu acho que cada vez mais o Coronel Menezes, a quem eu tenho muito respeito, viu? Então, assim, apesar da gente falar, criticar, é profissional o nosso trabalho. Não, é nada, ele entende, isso né? Eu sei. Não é, Ele isso, sempre foi maduro. Eu sei que ele entende, nada contra o Coronel Menezes. Menezes tem que ser enaltecido, porque na última eleição ele quase foi eleito senador, perdeu ali por uma votação minúscula para Omar Aziz. Então é alguém que carrega um peso muito grande desse eleitor, que é muito identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu vejo o Menezes, pelo que as fontes me dizem, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive nos movimentos recentes, o Menezes cada vez mais fora do Partido Liberal. E aí é que é uma coisa importante. Como é que o Menezes não estava no lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto sexta-feira na sede do seu partido e vai estar hoje no lançamento da pré-candidatura de um possível adversário de Alberto Neto lá no SESI? Então é estranho e ao mesmo tempo dá indicativos de que o Menezes deve estar de malas prontas para sair do partido de seu compadre Bolsonaro. Ou seja, Alfredo Nascimento realmente azedou qualquer possibilidade de ter uma chapa puro sangue, como você sempre diz. Azedou, vetou por completo. Aliás, o Alfredo, inclusive, político macaco velho como ele é, né? Ele, inclusive, na coletiva lá no PL, ele disse, olha, a gente nunca lança uma candidatura pensando no vice. Bom, vamos lá, né? Claro que ninguém lança primeiro o vice, lança o cabeça de chapa.
Mas se você já tem definido uma chapa, por que não dizer quem é? Né? Então não há por que esconder. É sinal de que essa relação não tinha condições de ir. O Menezes voltou a criticar Alfredo Nascimento depois, chamando de esquerdista, comunista, foi ex-ministro da Dilma Rousseff, ex-ministro de Lula, etc. E aí essa relação com Alfredo Nascimento foi para as cucuias e o Alfredo é o principal obstáculo, o principal vetor, aquele cara que bateu o martelo e disse: Menezes, aqui não tem espaço para você. Alberto Neto vai, apesar de que a princípio a relação não era com o Alberto, tá, gente? Era com Davi Almeida, mas o Alberto Neto acabou figurando como nome. E o Menezes, essa chapa puro sangue, era só uma narrativa do que uma realidade. Porque se o dirigente estadual não apoia, não tem como isso ir para frente. Bom, ainda falando de Wilson Lima, né? Fala-se também nos bastidores que, apesar do apoio a Roberto Cidade, que vem imposto pelo Partido União Brasil, ele tem Rodrigo Sá como um coringa ali. Onde ele deverá colocar Rodrigo, hein? Que é hoje dirigente do Detran Amazonas. Eu queria que você pegasse o cartão verde, se você puder. Agora a gente já pode dar o primeiro cartão. Eu acho que esse cara merece um cartão verde politicamente falando, tá? Rodrigo de Sá. Alguém ouve falar de Rodrigo de Sá? Né? Acho que o Cleito vai dar ali na 4, né, Cleito? Sim. Então vamos lá. Pode pular no Cleito, Aline. Pode colocar pro Cleito. Esse é o cartão verde. Cartão verde hoje, então, vai para Rodrigo Sá. Eu assumo a bronca e vou dizer pro nosso telespectador por quê que eu vou dar cartão verde pro Rodrigo de Sá. Estou falando do Rodrigo de Sá, porque ninguém quase ouve falar do Rodrigo de Sá. Ele chefia um dos órgãos mais importantes do Estado, que é o Detran. Um grande arrecadador. Né? Um arrecadador e um influenciador politicamente. Então, como eu estou falando aqui para o Cleito, o Rodrigo de Sá está calado, mas ele tem um comando de um partido importante nas mãos, que é o Progressistas. Logo, o Rodrigo de Sá sempre circulou nos bastidores como um coringa. O que quer dizer? É uma peça que o Wilson pode usar em diversas frentes. E, inclusive, não está descartada a possibilidade do Rodrigo de Sá ser um nome, dentre muitos que o governador tem, para ser vice de chapa de alguém. Até porque a gente está falando do Roberto hoje, mas a gente tem ainda as convenções partidárias, então até lá muita coisa pode mudar. Então, nesse sentido, o Rodrigo de Sá tem se mantido na dele, quase não aparece, mas em todas as ações pontuais do governo Wilson Lima, ele está lá. Então não está lá à toa, é um cara estratégico e é alguém que está dentre os secretários de Wilson Lima, porque o Detran, apesar do cargo de diretor-presidente não deixa de ser uma pasta com status de secretaria, é um cara que está mais tempo e tem a confiança de Wilson e do seu grupo político. Alberto Neto, você estava falando ainda há pouco, né? Que está aí despontando para pré-candidatura novamente, né, à Prefeitura de Manaus. Aproveitou ali para colar a imagem dele junto ao deputado bolsonarista que esteve aqui no Amazonas, o Nicolas, né? Jovem, que tem uma boa penetração nas mídias digitais. Seria isso para competir justamente com o eleitor de Amon, que tem esse público? E eu diria mais, né, Cleiton? Não sei se você vai concordar comigo, você que é um cara que sabe manusear muito bem as redes sociais. A direita deita e rola na esquerda quanto a isso, né? Então a gente se lembra bem que o Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, que esteve aqui sábado, eu estive lá, inclusive acompanhei parte do evento. Nicolas Ferreira é um cara muito influente com a direita, com esse eleitor muito mais da direita. O que eu senti falta no evento do Nicolas era de mais jovens. Vi muitos apoiadores, muitos homens ali de meia idade, mas a juventude, que é o foco principal do Nicolas, para mim faltou mais. Eu acho que o evento poderia, para a direita, ser melhor trabalhado em termos de divulgação. Mas enfim, para o Alberto Neto, o que é um ponto importante aí? É que o Nicolas é esse eleitor justamente para essa camada jovial, onde o Amon tem maior força, maior penetração. Então a gente tem que lembrar que os dois deputados federais, tanto o Nicolas quanto o Amon, foram os mais votados em proporção de votos em 2022. E muito também pelo uso dessa capilarização que é hoje a rede social. Usa o Twitter, Instagram, agora é X, né? Não é mais Twitter. Redes sociais como o TikTok. Então essas redes sociais, eles sabem manobrar. E o Alberto Neto, que apesar de ser alguém que também aparece muito nesse contexto da internet, não é um cara jovem, é um cara de meia idade, e precisa ter penetração nesse eleitorado, ainda mais agora com o apoio oficial de Bolsonaro, que é outro também que manuseia muito as redes sociais. Então, para o Alberto, ficar ali do ladinho de Nicolas Ferreira é uma forma também de tirar uma casquinha, apesar de que teve algumas outras figuras políticas que tentaram tirar demais essa casca colando na imagem do deputado federal mineiro. Bom, vamos acompanhar então o desenrolar dessas histórias todas. Os bastidores da política nesse ano de 2024 tendem a ferver ainda mais. Tá morno?
né? Eu posso dar um, só para fechar? Deve. Pode dar o vermelho? Deve, agora. Acho que a gente tem que dar o vermelho, né? Eu vou dar o vermelho coletivamente, tá? Não vou dar para um, não. Eu vou dar o vermelho para os políticos, principalmente hoje eu vou dar o cartão vermelho para a esquerda amazonense. Pode dar o cartão vermelho para a esquerda, eu acho que a esquerda, eu vou citar a esquerda aqui. Cartão vermelho de Davidson vai para a política e todos os políticos de esquerda do Amazonas vão me entender. Eu sou comentarista político, eu dou A e B. A esquerda precisa aprender com a direita a fazer articulação. Nós já estamos, Cleiton, entrando em abril e a esquerda não tem definição de quem será seu nome à Prefeitura de Manaus. Tem Sassá da Construção Civil, tem José Ricardo, que até onde já sei recuou, deve vir candidato a vereador. Tem Anny Moura, que é o nome mais provável, mas ainda não saiu nenhuma movimentação. Nós já estamos caminhando para o fim da janela partidária e a esquerda local, que sempre teve problemas em articulação, mais uma vez mostra o quanto a direita é mais organizada nesse aspecto. Não estou dizendo que isso é um critério de que vão vencer as eleições, mas a esquerda precisa bater o martelo no seu candidato para ontem. Vamos acompanhar, né, o desenrolar aí nos próximos dias, né? Até porque normalmente apressado pode comer cru, tem que tomar cuidado. Obrigado, Davidson. Com certeza. Tudo de bom. Valeu.